Oi, gente, tudo bom? Vamos começar hoje o vídeo, certo? Um vídeo de adoração ao Senhor. É um vídeo falando do poderoso Deus e vamos passear pela Bíblia, que você possa separar a sua aí, acompanhar também e gravar bem esses versículos no coração e na mente, porque essa semana eu queria ter falado de outra coisa que me veio à mente, eu não anotei, acabei esquecendo. E o Espírito de Deus pedindo, eu disse, não, Senhor. Então, eu senti de falar do tamanho dessa maravilha que é adorar o poderoso Deus, né? E como devocional, você pode levar isso como devocional. Hoje você pode levar essa palavra como fortalecimento, porque para mim é devocional, é fortalecimento, é permanência, é restauração, é reconhecimento, conhecimento, sabe? É extraordinário você entender que existe um Deus por você e que nada, nada, nada nesse mundo pode nos separar do amor dele. A palavra de Jesus disse, se permanecerdes em mim, permanecerei em vós. Então, já para começarmos, eu quero ler apenas o versículo falando do poderoso Deus, o Deus único, porque muita gente adora de alguma forma um ídolo, uma imagem, mas elas não entendem que apenas há um só Deus que responde, um Deus criador, né? O homem que cria a imagem para querer colocar Deus naquela imagem, naquela coisa. Mas saiba que só existe um Deus. Um Deus. Se você vai continuar gostando de mim, se você vai me criticar, não me interessa. O que interessa é que Deus sabe quem é você e Deus sabe quem sou eu. Tá bom? Então vamos lá. 1 Coríntios 29, 11. Coríntios não. Vamos passear pelo Velho Testamento e o Novo, a Bíblia completa. Ela vai ficar paradinha, vai movimentar aqui minhas folhas, as folhas da Bíblia, minha mão. Tô tentando deixar parado o vídeo aqui nesse suportezinho, um mini suporte. E como tem muitos textos hoje, eu preferi colocar assim. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 29, que fala das ofertas de Davi, né, aos chefes do povo para a construção do templo, não é? E a gente já falou sobre isso, que quem construiu também, né, o templo e tal, foi o filho dele. Mas vamos lá, vamos falar do poderoso Deus. E nesse capítulo 29 eu só tenho um versículo que diz, o 11, já está até marcadinho, porque eu já estudei muito, né, no seminário, com meu pai, nos cursos que ele fazia. E diz assim, e quando eu lia sozinha, né, que é ações de graças, né, a oração de Davi. Então vamos fazer com esses versículos como ações de graça e oração também a Deus. Diz assim, tua é, ó Senhor, a grandeza e o poder e a glória e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há no céu e na terra. Teu é, ó Senhor, o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Aleluia. Esse é um versículo de engrandecimento, de ações de graças, da oração de Davi, né? Davi era guerreiro, Davi lutava nas batalhas, ele sabia que a vitória dele, se ele permanecesse em Deus, sempre seria vinda do grande, do todo-poderoso. Há quem diga contra esse Deus todo-poderoso, mas cuidado, tá? Cuidado, é melhor não falar, tá bom? Cuidado que o todo-poderoso, ele vive e ele é a existência. Então o versículo chave nosso hoje é 1 Crônicas 29, 11. Vamos para o próximo, vamos para Salmos, certo? Deixa aqui marcadinho. Salmos 62, versículo 11 também, que diz assim, 62 está aqui, ó, tá vendo? Exortação, né? Que se confie somente em Deus, o salmista ainda fala. E o 11 fala, uma vez falou Deus, duas vezes tem ouvido isto, mas que o poder pertence a Deus. O salmista aqui, certo? Salmo de Davi, ele está, né, cantando, regendo um coro ao Senhor
E diz: uma vez falou Deus, duas vezes tem ouvido isto, que o poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. Gente, eu não vou explicar muito não, porque os versículos em si já estão dizendo com palavras bem claras, certo? Então vamos para o próximo. Vamos para Jó, né? Vamos para Jó. Vamos ver aqui que eu marquei, gente, para a gente não perder tempo. Opa, para cá. Jó, capítulo 26, e o versículo 14 diz assim, né? Eis que essas coisas são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pequeno é o sussurro que dele ouvimos. Quando Jó repreende a um amigo chamado Bildade, que tem aqui, e exalta o poder de Deus, né? Quando tá ali eles conversando, né, sobre a face do trono de Deus, e Jó fala, né, sobre o trovão, sobre a voz. Aí eu vou repetir. Eis que essas coisas são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pequeno é o sussurro que dele ouvimos. Ele quer dizer que até o trovão, veja só, mas o trovão do seu poder, quem o poderá entender? Quer dizer, as coisas que Deus estava fazendo, que eles estavam vendo e ouvindo, era apenas um sussurro. Mas o trovão do seu poder, quem o poderá entender, né? Quando você escuta um trovão hoje, você fica com medo, né? Fica até, nossa, que barulho, que medo. Mas eu não tenho medo de trovão. Relâmpago quer. Mas trovão, um som lindo. Som lindo, porque quando o Senhor voltar, eu quero reconhecer a voz dele. Porque eu quero ir também. Eu já disse, eu só fico se ele tiver uma missão para mim na terra ainda. E que ele me cubra com poder, né? Porque não vai ser fácil para quem ficar aí durante um período. Mas enfim, vamos para o próximo. Vimos que aqui, quem poderá entender, né? Que Jó está falando. Vamos para 1 Coríntios 6, 14. Versículo estão entre 14 e 11. 14, versículo 6, 14 aqui. Capítulo 6, perdão, versículo 14 diz assim, né? Jó fala, o primeiro quando a gente fala dos nossos corpos, são membros de Cristo, né? Ora, Deus não somente ressuscitou ao Senhor, né, ao Senhor Jesus, mas também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Então, quem permanecer nele, quem crer nele, quem cuidar do templo dele, que é o nosso corpo, a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito ligado com o Espírito de Deus, ele com o seu poder também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Ele nos ressuscita, ele nos capacita, ele nos fortalece hoje, agora, já, e também quando há de ser o grande dia do juízo final, né? Quando o Senhor nos levar para o seu reino, morarmos eternamente com ele, certo? Em grande glória, revestido com corpo e alma leve, feito a neve, certo? Vamos para Lucas agora, deixa eu ver se eu botei Lucas para cá. Lucas, gente, eu me confundo às vezes para cá e para lá. Lucas 11, mais um 11 aí, 11, capítulo 11, versículo 20 aqui, ó, aqui embaixo, que diz, né, sobre a blasfêmia. Esse parte desse capítulo fala aqui sobre a blasfêmia dos fariseus, né, mas diz assim, ó, mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Porque Jesus estava expulsando um demônio, né, que era mudo. E saiu o demônio, né? E os fariseus falavam que era de Beelzebu, as pessoas ficaram falando. E a resposta de Jesus foi essa: mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então, gente, o reino do Senhor já está em nós, já está conosco, porque Jesus foi o reino chegado em terra dos céus para nos salvar, para nos libertar, para nos fortalecer. Então, o reino dele já chegou a nós. Então, nós devemos buscar se manter dentro desse reino, né? Eu quero fazer parte desse reino, faça parte desse reino, porque Jesus, logo ele disse, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então, o reino de Deus se chegou, né? Igual diz o Pai Nosso, né? Sobre o reino de Deus. Vamos para mais uma. Vamos para Salmos 136, 12. Aqui.
136, 12, tá tudo marcadinho, né? Deus é louvado por sua benignidade. E a gente usa muito para glorificar a Deus nos cultos de ações de graça, né? E dar graças ao Senhor. Mas hoje estamos dando graça também, estamos exaltando o nome do Todo-Poderoso, estamos glorificando a Ele. Hoje, nesse vídeo é dia de glorificar o Todo-Poderoso, certo? O seu poder, a sua grandeza, a sua glória seja dada sempre nos céus, na terra, em tudo que há, porque tudo pertence a Ele. Salmos 136, 12 diz assim: com mão forte e com braço estendido, porque a sua benignidade dura para sempre. O anterior diz: e que tirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade dura para sempre. Quer dizer, quando ele tirou do Egito, do meio do povo lá, né? E até hoje Deus cuida de Israel, viu? E ainda que tenha somente uma pessoa crendo nesse Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus de Israel verdadeiramente, estando lá, morando hoje lá, Deus estará com eles. Seja na paz ou seja na guerra, Deus estará com eles, viu? Então vamos lá, aqui ele diz: com mão forte e com braço estendido, porque a sua benignidade dura para sempre. A mão forte do Senhor e o braço estendido do Senhor estará sempre, sempre, sempre sobre os seus, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém? Mais um salmo aí. E vamos para Jó novamente. Vamos para Jó 9, capítulo 9, versículo 4. Que diz assim, né? Que Jó confessa a justiça de Deus e pede alívio para a sua miséria, porque ele sabe o que ele estava passando, mas ele sabe que tudo pertence a Deus. Todas as coisas que estavam lhe passando, ele não reclamava, mas ele entendia, né? Ele é sábio de coração e poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele e ficou seguro, viu? Ele mesmo passando por tudo que estava passando Jó, ele tinha a sabedoria também de permanecer em Deus, porque tudo pertence a Deus, a vida dele também. Jó ganhou tudo de Deus. Jó perdeu diante de Deus as coisas e depois Jó ganhou tudo de novo, porque ele sabia que se mesmo quando ele adorava com tudo, ele foi fiel com tudo e com nada, e Deus lhe recompensou novamente com tudo. Então nós devemos ser assim, devemos adorar a Deus, engrandecer a Deus no nada e no tudo e no nada, para continuarmos tendo tudo, porque Jó sabia que se mesmo depois que ele perdeu tudo, ele endurecesse o coração, falasse contra Deus, aí que ele não ia ter nada mesmo. Mas Jó, ele é sábio de coração e poderoso em forças. É o que ele estava falando de Deus, que é a justiça de Deus. E ele pede alívio, né, durante o capítulo todo. Mas nesse versículo diz que ele é sábio de coração e poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele e ficou seguro? Tá vendo aí? Jó mesmo indagou-se a si mesmo. Quem se endureceu contra ele e ficou seguro? Porque ninguém é mais que Deus. Ninguém. Nação nenhuma. Homem nenhum. Mulher nenhuma. Pessoa nenhuma. Ninguém pode falar por Deus, a não ser que Deus mande, como mandou Moisés, como mandou várias outras pessoas deles, escolhido por ele para falar, né? E não é diferente hoje, Deus usa para falar. Então tenha ouvidos para ouvir o que o Espírito diz, certo? A igreja, como eu já disse da outra vez, que a igreja somos nós, mas temos que buscar. Não é todo mundo da igreja que escuta o que o Espírito diz e prega, tá bom? Vamos para Isaías, certo? Isaías, capítulo 26 e versículo 4, diz assim, tá até marcadinho. Confiai sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Foi isso que Jó fez. Confiou no Senhor, foi isso que Davi fez. Confiou no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então devemos confiar no Senhor, porque Ele é uma rocha eterna, né? Isaías aqui já dizia, né? Confiai no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, né? Não é areia, castelo de areia que vai a água e passa. Vamos ainda continuando no Isaías, vamos pegar aqui, que eu separei pelo livro, o 45:7, né? De Isaías, 45:7, capítulo 45, versículo 7, diz assim: eu formo a luz e crio, aqui ó, deixa eu ver se eu puxo mais. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor que faço todas estas coisas. Lembra que uma vez no vídeo eu falei assim que Deus
é humilde a ponto de dizer que dele saiu bem e dele saiu mal? Pois está aqui, tá vendo? Isaías aqui, ele também fala, né? O livro de Isaías fala que o 5 diz: eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus, eu te cinjo ainda que tu não me conheças, né? Aqui foi quando foi uma palavra, né, para Ciro, quando é comissionado para libertar os exilados, né? Quando usou, né, Isaías, o seu ungido, para falar a Ciro. E mais à frente o Senhor disse assim: para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor que faz todas estas coisas. O mal que ele quis dizer aqui é quando ele vai permitir exterminar e acabar com o mal. Não é quer dizer que Deus vai fazer um mal para você não, viu? Porque as pessoas olham como mal, como está sendo hoje atualmente, né? Em algumas guerras, nas guerras que estão tendo por aí, né? Deus está permitindo o mal ser exterminado e o diabo gosta de lubriar para dizer que Deus está permitindo o mal com as pessoas boas e não é. Não é. Deus não vai permitir que uma criança ou uma pessoa que faz parte do reino dele chegue a ser participado de mal inocentemente e à toamente. Não, gente. Infelizmente, guerras têm isso. Guerras têm isso. Pessoas civis também acabam, que estão ali naquela cidade apoiando o mal, entendeu? Acabam se ferindo. Mas Deus, quando ele disse aqui, ele cria o mal porque as pessoas ficam contra ele, porque ele permite a defesa, ele permite o ataque, mas ele permite a defesa, entendeu? Eu sou o Senhor que faço todas estas coisas. Gente, não sei o que disse não, foi a palavra de Deus a Isaías na época para Ciro, e essa palavra serve para hoje, porque Deus é imutável. Imutável quer dizer, ele não muda, ele permanece, ele é sempre. E não venha me questionar, certo? Ai, que você sabe disso, que você não sabe nada. Não interessa. Não venha me questionar perguntas bobas. Guarda a tua pergunta para Deus diretamente, para o Espírito Santo, que eles vão te responder. E a gente tem que manter, né? Mantermos seguros. E como é que a gente vai manter essa nossa segurança? Vamos manter como o versículo que eu já falei aí, e em Efésios 6:10, o primeiro fala sobre a armadura de Deus. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É o versículo que eu leio todos os dias. Leia também. Efésios 6:10 até o 20. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Né? Vocês estão ouvindo um fundo musical, é o chamado, um hino muito lindo de adoração chamado Poderoso Deus, é o fundo musical, mas que você bote e adore, certo? Adore ao Senhor. É um hino antigo, mas que tem a palavra abençoada, né? Então, Efésios 6:10, a nossa armadura, finalmente, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Quando as pessoas souberem o quão é importante e maravilhoso é estar sobre a armadura de Deus, aí você não tem para ninguém, você não perde para ninguém, certo? Vai passar por tribulações, por coisas, por angústia, por tudo, mas você vai saber passar e você vai estar protegido, porque você vai estar sobre a armadura de Deus, certo? Então, essa foi Efésios, né? Deixa eu ver aqui qual é o próximo. Efésios 6:10. Vamos aqui. 2 Coríntios 6:7. Você viu que o mesmo livro, fomos e voltamos de novo. Capítulo 6, versículo 7, diz assim, né? Que fala sobre a abnegação de Paulo em seu ministério. E vamos ver o que ele diz aqui. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça à direita e à esquerda. Viu, gente? O apóstolo Paulo estava revestido da armadura de Deus, né? Os versículos anteriores, o 5 em diante, ele fala que mesmo em açoites, em prisões, em tumultos, em trabalho, em vigília, em jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, que a gente já falou sobre isso aqui. Ele diz na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, né? Sermos verdadeiros e com a armadura de Deus sobre nós, né? Então é isso.
para a gente sempre cooperarmos, né, uns com os outros, né, como ele diz o primeiro, e nós cooperando com ele, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, né? Vamos receber a graça de Deus em vão não, gente, vamos falar desse poderoso Deus, vamos viver, vamos nos revestir, certo? E vamos para mais um versículo, aqui 66, né? Salmos capítulo 66, versículo 7, é mais um cântico de louvor, né, a Deus pelas suas grandes obras, e diz assim, né, ao regente de coro, né, Salmo: ele governa eternamente pelo seu poder, os seus olhos estão sobre as nações, nada, gente, escapa do olhar de Deus, ele não tosqueneja, como diz Salmo 121. Os seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltem os rebeldes. Entendeu? Ele governa eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltem os rebeldes. Quer dizer, aquele que é contra Deus, contra o povo de Deus. E não se exalte muito não, viu? Não fique se exaltando não. Eu lembro agora nessa guerra que está tendo agora, né, do Hamas, que atingiu Israel está se defendendo. O Hamas se exaltou porque fez isso, porque fez aquilo e está mandando Israel fazer aquilo. Mas não se exaltem não, povo rebelde, povo mau, né? Porque Israel, ele tem um Deus poderoso. E por mais que as pessoas, ou que vocês digam assim, Israel não é de Deus, Jesus era judeu, mas o povo não gostava, não sei o que, era de Belém, não sei o que, não é uma mistura medonha? Não interessa, gente. Só há uma coisa: as 12 tribos de Israel. É de Israel porque Deus determinou que fosse. E o povo de Israel é de Deus. Não importa se estamos no mundo moderno, ainda continua sendo de Deus. E ainda digo mais: se dentro do povo de Israel hoje tiver apenas uma pessoa que creia pelo menos no Deus Todo-Poderoso, Deus estará com ele, certo? E ainda que não tenha nenhum, Deus não vai deixar exterminar por amor a Davi. Vai ler a Bíblia, vai entender. E mesmo que vocês digam assim, não é, a guerra não é bíblica, é moderna, é política. É bíblica também, tá aqui. Por quê? Porque a palavra de Deus não passará, né? E Deus, ele é imutável, certo? Ele está conosco também, ele está com você. Ele também está com o povo brasileiro, aquele que quer adorar e servir ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Viu? Não largue a mão do arado, tá bom? Creio que quem está adorando ao Senhor hoje, como eu adoro também, como nós estamos sempre tentando permanecer no Senhor, está entendendo essa palavra que o Espírito Santo de Deus vai colocar dentro do teu coração. Já estamos terminando, certo, o vídeo de hoje, e eu queria ler aqui agora Jeremias capítulo 10 e versículo 12, cada versículo eu li apenas um ou dois, né? Versículo 10, versículo 12 do capítulo 10 diz assim: ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Então não adianta, né, você tentar colocar que a solução de uma guerra, o fim de uma guerra está nos ídolos, está nos políticos, não, está no Senhor, porque ele fez a terra pelo seu poder, pelo seu power, pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus, porque Deus, a inteligência de Deus é infinita e a sabedoria, certo, gente? Então, assim, que você possa estar com o Senhor sempre, né? Porque a glória do homem está no conhecimento de Deus, né? No conhecimento de Deus, não de si próprio. Então, eu queria findar aqui com vocês, né? Queria findar com vocês, voltando para o primeiro versículo central, que hoje eu disse que ia ser esse versículo 29 e 11 de 1 Crônicas, que diz: tua é, ó Senhor, a grandeza e o poder e a glória, a vitória, a majestade, porque teu é tudo o que há no céu e na terra. Teu é, ó Senhor, o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos nós. Desde já eu agradeço que você tenha acompanhado o canal, continua firme adorando ao Todo-Poderoso. E eu troquei o fundo musical pela letra para a gente adorarmos juntos agora ao Senhor, cantando um pouquinho dessa maravilha, essa maravilhosa letra que é adorar ao Senhor. Escuta e glorifica o Senhor. Vamos cantar juntos.
e ao Cordeiro. Aleluia, Jesus. Tu és todo-poderoso, Deus sempre será. Ao que está sentado sobre o trono. Aleluia, Jesus. E ao Cordeiro seja o